E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui, voltando, né? Vocês ainda aí em semana de prova de recuperação, né? Amanhã ou depois eu passo para vocês as médias, tá? De sociologia, filosofia, tudo certinho lá, ok? Vamos então voltar lá ao nosso tema de filosofia da ciência. Então hoje nós vamos ver um pouquinho como se deu a concepção de ciência ao longo da história do homem, né? Então a gente vai ver qual era a concepção de ciência lá na antiguidade e a concepção de ciência a partir da modernidade. Vamos lembrar, né? A ciência, ela é uma construção humana. Então a concepção de ciência, ela acompanha as mudanças que ocorrem na humanidade. Em cada época da humanidade, o homem tem a ciência, ele constrói aquele conhecimento dito científico de um modo diferente. Ok? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Então, como que era a ciência lá na antiguidade? Quando eu falo antiguidade aqui, gente, eu estou me referindo tanto ao mundo antigo, Grécia e Roma, quanto na Idade Média, porque não mudou muita coisa nesse período aí, tá? Então, a ciência, nesse período aí da antiguidade, ela não tinha, né, um caráter idêntico ao que nós conhecemos como ciência atualmente, tá? Então, usamos o termo ciência lá no mundo antigo, porque alguns pensadores tentavam entender e explicar a natureza por explicações racionais, né? Tentavam dar uma lógica ao funcionamento da natureza. Como nós vimos, né, os pré-socráticos buscavam lá arquê, tentavam entender como é que surge lá o universo, qual era o princípio inicial que dava origem ao universo, e tentavam isso de maneira racional, não de maneira mítica. Por isso, então, nós falamos que aquilo era uma pré-ciência, ok? Então, portanto, lá no mundo antigo, a ciência estava ligada a esse filósofo natural. Então, filosofia e ciência caminhavam junto. O matemático era filósofo, o astrônomo era filósofo, o geógrafo era filósofo. Então, não havia uma separação de filosofia e de ciência. Tudo ainda estava junto, né? Então, a ciência estava ligada a esse filósofo natural e não havia um método científico próprio da ciência. Havia uma filosofia geral, uma ciência geral englobada junto com a filosofia naquela época lá. Então, como assim, né? Então, como eu comentei agora há pouco com vocês, né? Aqueles filósofos cientistas, né? Vamos chamá-los de cientistas agora, né? Buscavam na natureza, então, os princípios últimos, né? Iam lá no fim, tentando buscar a origem inicial de tudo que existe. Vamos lembrar então da arquê, né? Então, a explicação que havia para o universo naquela época, ela era qualitativa e finalista. Ou seja, as coisas que existem, pensavam eles, elas devem ter um fim. Elas existem porque foram criadas para um objetivo, né? Então, os cientistas lá do mundo antigo, os filósofos pré-socráticos, por exemplo, eles especulavam sobre os seres que estudavam, mas eles não faziam nenhuma intervenção, eles não faziam experiência. Ou seja, então, eles contemplavam a natureza, contemplavam os seres, contemplavam os objetos, e então a natureza, ela era teorética, porque havia um aspecto, uma relação contemplativa, né? Então o Aristóteles, por exemplo, ele via a Lua e falava, ó, lá é o mundo supralunar, e nós aqui na Terra estamos no mundo sublunar. Aqui é inferior, lá é superior. Então havia essa ideia de qualificar os seres em melhores ou piores, maiores ou menores, ok? Então a ciência ela era qualitativa, porque ela qualificava os seres, ok? E também era contemplativa, porque então não havia uma intervenção, não havia um método experimental, como passou a existir a partir ali então do século XVII. Por isso que usamos o termo teorética para a ciência naquela época lá, ok? Então o que muda na concepção de ciência com a modernidade? O grande nome da mudança da concepção de ciência vai ser ali o Galileu Galilei. O Galileu Galilei, ele pega lá, então tinha lá uma lente de aumento, ele pega essa lente de aumento, junta lá com outra lente numa luneta e constrói então a luneta para observar a Lua.
Então, a partir do Galileu Galilei, abandona-se aquela pretensão metafísica que havia então lá no mundo antigo de tentar entender os princípios últimos das coisas. O que você quer agora entender é como é o ser, não o porquê do ser, como havia na metafísica no mundo antigo e na Idade Média. A partir de agora, então, com Galileu Galilei, vamos entender como é o ser, e não buscar o princípio último do porquê, blá 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 blá, como há na metafísica, né? Então a ciência agora, a partir do século XVII, quando ocorre o que nós chamamos de revolução científica, então a ciência agora ela começa a se separar da filosofia, e a ciência agora começa a passar a se guiar, começa a ter um processo específico daquilo que chamamos de conhecimento científico. Então, a concepção que nós temos hoje de ciência, ela começa então a se formar a partir da Revolução Científica, que se dá no século XVII, e o grande nome dessa Revolução Científica é ali o Galileu Galilei. Nós temos na mesma época, né, o Descartes, que é o pai da filosofia moderna, e temos aí o Galileu Galilei, que começa então a nos dar uma nova concepção de ciência. E essa ciência, ela agora passa a ser experimental e quantitativa. Percebam só. Então temos uma mudança de concepção, temos uma mudança na concepção de como será produzido então daquilo que é conhecimento científico. E ela passa por um processo de matematização. Como assim? Matematização e quantificação. Então, o cientista moderno, ele não vai perguntar, é leve ou pesado? Mas ele vai questionar qual é a massa de tal objeto. Ok? Então, perguntar se é leve ou pesado é uma concepção aristotélica. Se você ainda faz isso hoje em dia, você ainda está pensando como Aristóteles. Se você questiona, você está frio ou está quente? Né? Você está pensando aristotelicamente. O cientista, o homem moderno, nós aqui hoje em dia, temos que perguntar qual é a temperatura. Perceberam só? Então, qual é a massa? É matematização. Qual a temperatura? É matematização. Se eu pergunto se é frio ou quente, ainda é a concepção antiga. Se eu pergunto se é leve ou pesado, é a concepção antiga. Porque leve e pesado, frio e quente, são concepções qualitativas e não quantitativas, né? Então, se eu pergunto, é perto ou longe? Né? Perguntava-se no mundo antigo. Hoje em dia é, qual a distância? Por isso, então, que nós dizemos que a ciência passou por um processo de matematização e quantificação. Percebam só como nós ainda pensamos de acordo com o Aristóteles, como ele consegue influenciar o nosso mundo até hoje ainda. Tá? É difícil a gente sair dessa concepção aristotélica de ciência. Então, outras mudanças passaram a ocorrer. Então, agora, com o século XVII, o homem passa a intervir na natureza. Na ciência moderna, então, a ideia agora é conhecer as leis da natureza. Passou uma moto aí agora. Então, na ciência moderna, né, a ideia é conhecer as leis da natureza. Faltou um acento ali que o PowerPoint tirou assim que eu visse, né? Conhecê-la, faltou um acento ali. Então, conhecer a natureza, os fenômenos, para você poder se apropriar dela, para controlar, dominar e usar a ciência ao seu favor. Tá? Então, agora muda. Né? Enquanto os homens antigos contemplavam a natureza, agora não basta contemplar, eu tenho que conhecê-la para intervir e usar a natureza ao meu favor. Tá? Então agora, uma outra mudança que ocorre é que a ciência agora ela passa a se tornar inseparável de uma técnica, ou seja, há uma técnica, há uma maneira de se produzir aquilo que nós chamamos hoje então de conhecimento científico. Ali ao lado na imagem, vocês têm ali a luneta construída pelo Galileu Galilei para observar a Lua. E olha que interessante, né? O Aristóteles falava que a Lua era uma esfera perfeita, né? E quando o Galileu Galilei criou a luneta e observou a Lua, ele percebeu que a Lua não era perfeita, que haviam crateras, que haviam buracos na Lua, né? E quando ele mostrou isso aí para algumas pessoas da igreja, as pessoas da igreja se recusavam a acreditar, que até então o que valia era a autoridade daquilo que o Aristóteles e o Tomás de Aquino diziam, ok? Então, mesmo tendo ali uma luneta para provar
que a Lua não era perfeita, alguns membros da igreja recusaram-se a acreditar no que os seus olhos viam, né? O Galileu Galilei, que foi convidado, né? Entre aspas, foi convidado a depor no tribunal da Inquisição, porque suas ideias questionavam aquilo que a igreja pregava, né? Mostrou, tá aqui, ó, a Lua não é perfeita como Aristóteles diz. A Lua, ela é imperfeita, tem buracos, tem crateras, tá? O que ele fez ali? O Galileu Galilei pegou 2 lentes e construiu uma luneta. Então, por isso agora dizemos que a ciência passa a se tornar inseparável de uma técnica. Há uma maneira agora de produzir ciência, ok? Então, concluindo ali, né? Na Idade Antiga e na Idade Média, a ciência, então, ela era teorética e qualitativa, ela era baseada na autoridade, como falei, citei agora para vocês o exemplo, né? E principalmente na autoridade do Aristóteles, do Tomás de Aquino e da Igreja Católica, e o modelo de mundo, né, a concepção de mundo, era baseada no modelo aristotélico-tomista, Aristóteles e Tomás de Aquino, que nós chamamos de escolástica, que foi um período filosófico da Idade Média, ok? E na Idade Moderna, ela passa então a ser experimental e quantitativa, e ela agora, a concepção de ciência passa a ser baseada em um método. Não temos agora um modelo. O modelo da ciência é o método. Não há alguém que mande na ciência. Okay? Apesar de que algumas pessoas estão tentando aí indicar remédios, né? Tentando ser autoridade, e remédios não funcionam. Ok? Então agora, o que manda na ciência? O que manda nela é o método. Nós temos, por exemplo, agora aí a vacina feita na Rússia, né? Não sei qual universidade que fez lá, qual laboratório que fez, que os russos divulgaram, né? O Putin divulgou que a vacina está pronta, que ela funciona, mas os cientistas do mundo inteiro estão desconfiados porque os russos não apresentaram ainda os resultados, os testes, a concepção, a maneira como foi produzida essa vacina. Então percebam só, por mais que eles digam lá que a Rússia seja um país, né, poderoso, por mais que eles digam que está pronta a vacina, os cientistas querem saber qual foi o método usado para a produção da vacina, querem ver os testes e os resultados para aceitar ou não essa vacina aí que está pronta da Rússia. Vamos aguardar, vamos esperar que eles divulguem e que o método que eles tenham feito tenha cumprido todos os rigores da ciência e que ela realmente funcione para que nós possamos estar juntos em sala de aula nos próximos meses aí. Ok, galera? Abraço para vocês, tudo de bom. Estudem bastante aí, continuem se dedicando. Por um bom tempo continuaremos assim, né? A não ser que a vacina russa funcione, né? E até dezembro a gente possa voltar às aulas. Abraço, galera. Valeu. Tudo de bom para vocês, tá?